Esse episódio é um oferecimento da Detail Construction and Renovation. Salve, salve, fazedores! Estamos aqui para mais um episódio da série Toronto, o podcast onde que vai em outras cidades, em outras regiões, para conhecer um pouco mais da história e da realidade dos empreendedores brasileiros naquele local. E a gente está aqui muito feliz de gravar em Toronto, uma cidade que eu não conhecia. Estou tendo essa oportunidade de conhecer e ver a quantidade de empresas brasileiras, empreendedores brasileiros que têm crescido, têm construído história nessa cidade. Alguns há 10, 15, 20, 25 anos. E hoje a gente está aqui com a convidada Ana Figueiredo, brasileira que chegou aqui no Canadá 18 anos atrás como estudante e hoje com nome reconhecido no mercado imobiliário aqui de Toronto. Ana, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a agenda do empreendedor, do empresário é apertada, mas obrigado pela janela. Eu que agradeço. Sinta-se à vontade, o Pode Bem, a casa é sua. Obrigada. E eu tenho certeza que vão ser vários insights. Você que está aí assistindo a gente, já pega papel e caneta, anota, aprenda um pouco com a história dela, de como que é ser uma realtor aqui no Canadá. E, Ana, vamos começar do começo. Olá, bora. Sempre do começo. Você veio para o Canadá, de onde que você é do Brasil, qual região? Eu sou de São Paulo, capital. Capital. Isso. Zona Leste de São Paulo. E veio como estudante. Eu vim como estudante para fazer curso de inglês por 3 meses. 3 meses. 3 meses. Então você conversou com seus pais, vou passar só 3 meses Foi. lá. E como que foi essa experiência de Canadá, da realidade? Quando que essa chave virou de falar assim, não, eu não vou voltar mais? No fundo eu já tinha dentro de mim que talvez haveria essa possibilidade de acontecer e ficar mais tempo do que estava sendo O projeto? planejado. E de repente eu vim. Inicialmente eu levei um susto, porque eu vim da capital de São Paulo muito grande. E eu achei Toronto muito pequeno. Então eu pensei, nossa, é isso mesmo? Só isso? Só isso? E de repente fui descobrindo, fui gostando bastante. Eu tinha acabado de me formar também no Brasil, então falei, cara, acho que eu tô começando a gostar daqui. E eu cheguei num inverno bem rigoroso também, então totalmente diferente. E de repente eu comecei a trabalhar, porque eu queria estender meu curso, e a única forma de trabalhar tinha que estender o meu curso. Para estender meu curso eu tinha que estar trabalhando. E foi ficando, foi se transformando em 6 meses, foi se transformando em 1 ano. E de repente aí eu encontrei meu marido e aí não tinha... Aí criou raízes. Não tinha mais chance de voltar. E quando você veio, qual foi sua experiência? Assim? Você veio como estudante, era um curso de inglês. E quais foram as suas experiências no Canadá? Como trabalho, de rotina? Sim, eu comecei... assim que eu cheguei, eu fiz 1 mês de curso. E aí eu comecei a trabalhar na limpeza. Da limpeza eu fui trabalhar em bar. E teve uma época que eu tava trabalhando no café e no bar. Então tinha até uma rotina que hoje a gente olha pra trás e fala, como você fazia isso? Como aguentou? Como você aguentava isso? Mas era muito divertido ao mesmo tempo pra mim. Era algo totalmente diferente. Eu vim do mundo corporativo em São Paulo. De repente, tudo que eu fazia era muito legal. Então, eu adorava essa jornada de estar conhecendo. E esses trabalhos que eu tinha, na maioria das vezes, eu estava conhecendo novas pessoas. Sim. E foi quando eu fui descobrindo qual que é o lado que eu gosto, que é lidar com gente. Então, foi Você achou mais... qual era a sua experiência lá no Brasil? Você falou que era no ramo corporativo. Sim, tinha acabado de me formar em contabilidade. Então, eu trabalhava numa empresa... Na área contábil, trabalhei na área tributária, trabalhei em áreas financeiras também. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos em São Paulo. Então, um tempo? Foi um tempinho. E você falou que aqui era mais leve na questão de pressão, talvez, de resultado, de pressão, logo no começo? Olha, sendo bem sincero, eu tava ganhando praticamente na limpeza a mesma coisa que eu ganhava praticamente sendo formada no Brasil. Olha só. Então, tinha esse lado corporativo de você cumprir horário, então aqui eu tinha um pouco mais de liberdade, apesar da gente trabalhar no final de semana, às vezes à noite, era uma liberdade mesmo assim que eu tinha, diante do mundo corporativo. Então, para mim, tudo era muito novo, tudo era muito legal, tudo era uma aprendizagem. Então, eu curti sim essa fase
de sair de um escritório e ir para vamos que a gente chama hoje de subemprego, né? Aham. Não sei se eu posso falar. É Pode. isso mesmo, É. né? O subemprego, e de repente ele estava me ajudando a cumprir meus sonhos aqui, né? Então, Essa expressão engraçada, subemprego. é. No Brasil, a gente tem uma ideia de algo muito ruim, Uhum, ou se é algo que a remuneração você não consegue fazer nada com ela. sim. Aqui não, eu tenho uma visão de que qualquer trabalho remunerado ele te dá uma condição razoável de qualidade de vida. Uhum, Você vê o resultado da sua hora de trabalho real no seu bolso. sim. Então é bem diferente do que a gente às vezes fala, ah não, mas será que é o nome? Não, é a entrada, a porta de entrada, né, Uhum. no Canadá. E no Brasil você já tinha alguma experiência com business, com negócio, com essa fagulha do empreendedorismo, né? Que a cada dia é algo novo, é uma novidade. O meu irmão, ele é empresário. Olha. E eu trabalhei alguns anos com ele na empresa dele também. Então, eu sempre vivi esse lado dele de empreender, de criar um escritório, processos, ter funcionários. Ele era a pessoa mais ocupada da nossa família. Então, sempre pudemos enxergar esse lado dele de empresário, então sempre foi presente na minha vida. Mas os meus pais nunca foram empresários, eu também nunca fui, eu sempre fui educada a trabalhar para conseguir um bom emprego, não a arriscar. Mas Sim. eu via meu irmão, ele era uma inspiração, sim. Ótimo. E voltando para o Canadá, Ana, conta um pouco. Depois que você conseguiu esses trabalhos, aí se estabilizou, conheceu o seu esposo. E quais foram os próximos passos? Como foi essa caminhada até chegar no Realtor? O sonho de todo brasileiro que passou por uma formação, talvez no Brasil, é chegar aqui e você trabalhar na sua área aqui, Sim. né? Vamos ser bem claro. Então eu tinha sim uma esperança no fundo que eu iria conseguir entrar no ramo financeiro, na contabilidade aqui no Canadá, em Toronto. De repente as coisas, quando você vai buscando informação, você vai descobrindo que o caminho é muito mais longo. Sim. Então, teve alguns momentos de muita indecisão. Nossa, será que é isso mesmo? Porque por mais que eu gostasse do que eu estava fazendo, naquela época eu trabalhava num café, no Second Cup, que eu trabalhava, era full time, então era de segunda a sexta, às vezes alguns finais de semana. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu continuo aqui para eu pegar meu diploma e qualificar aqui? Como que vai ser? Quando eu fui descobrir, foi ficando muito caro. E aí eu conversei com meu marido e falei, e agora? Não vou conseguir. Ele falou assim, bom, por que você não procura um emprego talvez um pouco mais administrativo? E aos poucos você vai tentando se encontrar para ver onde você realmente quer onde você quer focar. Aham. Legal. Aí eu comecei a achar esse escritório, que eu era assistente, iria ser uma recepcionista. E eles precisavam de alguém que falasse português também. E inglês. O meu inglês não era dos melhores, mas eu falava inglês. Então, Se comunicava. tava ali. Isso aí, eu falo inglês, eu falo português. E era uma imobiliária, que é onde eu iniciei a minha carreira como corretora. Só que eu entrei lá como recepcionista, a fim de entrar num trabalho administrativo para começar a criar minha experiência e chegar ao ponto de buscar o curso que eu precisava para qualificar como contadora aqui também. E as coisas foram acontecendo, fui aprendendo sobre o ramo imobiliário. De repente, eu estava fazendo as finanças do escritório também, sem ser contratada para trabalhar com finanças. Acabei trabalhando com algo que eu gostava e que eu sabia. E de repente eu comecei a me interessar. E eu ficava assim, gente, isso aqui é muito legal. Aí eu tinha que ajudar os corretores nas documentações. E eu tava aprendendo muito. Aí eu falei, cara, eu vou aprender muito aqui para depois eu largar isso aqui também, para voltar de novo. Aí comecei a ver, claro, as comissões entrando, fazer os pagamentos das comissões. E uma coisa que mexia muito comigo, as pessoas não falavam inglês perfeito. E, assim, acho que imigrante falar inglês perfeito é um pouco complicado, né? Vamos corrigir Não, isso. o acento faz parte da nossa cultura. Sim. Eu falei, vou tirar licença, vamos lá, já tô aqui. E aí conversei com um broker naquela época, que era o meu chefe. Ele falou assim, se você, a gente te apoia. E
do nada, assim, comecei a fazer o curso. Levei 8 meses para completar o curso, porque eu trabalhava full time. Até finalizar o curso, eu continuei trabalhando como recepcionista deles, mais essa parte administrativa. E aí chegou um momento que, licenciado, eles falaram: você não pode ficar mais aqui, porque vai ser conflito de interesse. Entendi. E esse conflito de interesse é porque você tem acesso ao nome dos outros dos O clientes, ganho. dos corretores, dos imóveis que eles estão colocando oferta. Então, eles falaram: até por mais que a gente confie em você, você não vai poder ficar aqui. Não é imparcial mais. É. Só que naquela época eu já estava buscando informação. O que que eu faço? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso do meu ganho. Como eu vou manter? Aí meu marido, graças a Deus, ele conseguiria superar esse outro lado financeiro para que eu pudesse sair do meu trabalho full time, que eu dependia desse salário, para poder ir para o ramo que é comissionado total. Sim. E eu não tinha clientes, eu não conhecia ninguém, não tinha influência nenhuma no mercado imobiliário, tirando onde eu trabalhava. E eu fui de cabeça. Eu falei assim: para ser bom, eu sempre acreditei que para você ser bom no que você quer, você tem que colocar o seu tempo 100%, ser full time. Uma coisa importante que todos os episódios, Ana, eu ouço, a maioria dos empreendedores, dos meus convidados aqui, eles falam assim: olha, eu às vezes não tinha a habilidade, ou eu não tinha o acesso, o que que eu fiz? Eu aceitei alguma coisa, porque eu sabia que aquilo ali ia me levar no meu objetivo. E para você que está às vezes assistindo e acompanhando a gente, ou só ouvindo, às vezes você tem que mudar a sua estratégia para criar uma conexão, criar um meio para ali você alcançar. Uhum. Então, às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu comecei ganhando 17, eu consegui um emprego. Mas às vezes é aquele emprego dentro do ambiente onde você está que vai gerar conexões que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Uhum. Então, é muito importante você não estar fechado para oportunidades. Seja lá qual for, seja onde for, tudo aquilo vai te trazer conhecimento, vai acumular para você alcançar o objetivo. E Ana, qual que foram as coisas que nesse momento, essa aí é um ponto importante, que você tá falando, que você falou que, pronto, eu cheguei num lugar que agora eu tenho que mergulhar de cabeça. O que você colocou na balança? Quais foram os pesos que você colocou? E o que te ajudou a tomar essa decisão de que tá na hora de fazer o all-in? Realmente eu não tinha opção de continuar com o meu trabalho. Sim. E eu pensei, procurar um outro trabalho, recomeçar em outro lugar, ao mesmo tempo, o tempo que eu precisava dedicar para a carreira de corretor. Eu precisava preencher esse espaço e eu comecei a pensar: por onde eu começo? Eu não vou ter uma pessoa amanhã que vai querer comprar ou vender comigo. E eu não tinha experiência porque eu nunca tinha comprado a minha casa também. Então, naquele momento eu falei assim: cara, vamos tentar os aluguéis, vamos ver por onde eu consigo na locação, porque eu pensava, vai ser rápido dessa income entrar. Sim. O processo é muito mais rápido, a pessoa está procurando para daqui a 1 mês, aqui no máximo 2 meses, e na época você comprar era um período de 3 meses, talvez até mais, até a pessoa chegar tomar a decisão de comprar até você fechar, que aí leva mais 30, 60 dias, até você receber essa comissão. A gente tava falando de uma coisa que começa a render lá na frente. Quanto tempo da hora que você fala assim: olha, comecei a conversar com alguém, até o momento de receber a comissão? Em média, o que é assim? Eu comecei a negociar, fechamos o negócio, ele pagou e depois eu recebi. Porque é uma conta importante, né? Porque Sim. Você tem que ter fôlego para chegar lá. Olha, cada caso é um caso, é muito diferente de um para um, e tudo depende do mercado que você está lidando. Mas eu vou falar que é de 3 meses a 5 meses. Que pode levar do período do processo que você começa a conversar com uma pessoa até você receber aquele pagamento desse trabalho feito aqui. Então, para quem está assistindo a gente, quer entrar nesse ramo imobiliário, tem que ter fôlego. Tem que ter fôlego. Assim, esse é um período bem longo que eu tô dando do pior cenário. Eu tô falando do pior cenário. É possível fazer por menos. Pode acontecer, mas tem que estar preparado. A gente, como empreendedor, a gente fala assim: olha, eu gostaria de ser aqui, mas pode acontecer assim, mas até esse período é possível. E na balança, Ana, o que você falou assim: eu precisava sair. E como é que tava? Porque nessa fase, quando a gente empreende, a família é muito importante, né? Uhum. Então, quais foram os pesos, assim? Você já tinha... já era casada? Filhos? Não. Não, ainda não. E como é que foi esse apoio e esse suporte?
Foi bem interessante, foi muito legal, porque eu já quis desistir mesmo durante o curso, porque chegou fases no curso que eu não passava, que eu não conseguia passar daquela fase. Então eu reprovava na prova, reprovava, tinha que voltar de novo, porque a dificuldade que eu tinha em entender os nomes, a parte estrutural de uma casa, eu não tinha inglês o suficiente naquele momento, então eu reprovava. Não tenho nem vergonha de falar, porque eu reprovava mesmo. E naquele momento eu já quis desistir. Então, meu marido falou assim, cara, continua, você vai, mantém, segue. E eu comecei, que acho que é onde entra muita questão de comunidade que eu valorizo muito, é conversar com as pessoas, compartilhar que eu estava tendo dificuldade. E as pessoas foram me apoiando. Eu tive pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha, eu achei esse vídeo no YouTube de como construir uma casa, assiste ele. Aí eu ficava assistindo. Eu tive um corretor que um dia ele falou pra mim, ele passou lá no escritório, eu ainda tava trabalhando, tava estudando e trabalhando. Ele, aí, a sua licença? Aí eu falei assim, nossa, acho que eu tô pra desistir, porque eu não tô conseguindo passar nesse curso. Então a minha desistência já tava assim, naquele momento eu falei, pra quê? Por que eu vou me... Nem preciso continuar. Ele falou assim, sábado, 11 horas nesse endereço, aparece lá. Eu fui. Ele chegou, ele tava construindo uma casa, então ele andou comigo na casa toda. Ó, isso aqui é isso aqui é aquilo, e ele era assim, bem Despachado. bem bruto. Era bem antigamente. É isso, é isso, é isso, é isso. Entendeu? Entendi. Fiz a minha prova durante a semana, passei. Olha. Aí não reprovei mais, aí continuei indo até tirar a licença. Então, eu sempre valorizei o tempo que eu também investi em tudo que eu faço. Então, desistir nunca foi uma palavra, assim, no meu vocabulário. Então, naquele momento eu senti muita vontade, não deixaram por causa da comunidade, das pessoas em volta que me apoiaram. Então, sempre houve apoio da minha família. Sempre que eu tive conversando com os meus pais, também naquela época meu pai estava vivo, então ele também me ajudava, me dava bastante força para continuar. Então, sempre teve apoio. E você falou que o corretor ele precisa conhecer da parte estrutural da casa? Não Sim. é só o contato, a venda, não? Precisa. É? Precisa. Quanto mais conhecimento você tem estrutural, mais poder você tem diante de uma pergunta que um cliente faz. E principalmente que hoje muitos clientes, eles têm um pouco de conhecimento, não são todos. Sim. Mas eu diria que 50% dos meus clientes conhecem ou vêm da construção também. E de repente ele faz uma pergunta estrutural e você não sabe, mas você é obrigado a aprender no curso. Hoje a gente trabalha com muita inspeção também, que ajuda fazer a checagem da casa, do maquinário estrutural. Mas o quanto mais você conhece do produto que você está vendendo, melhor. Porque não é só a experiência que você está vendendo, você está vendendo também algo que é um investimento. E como que é a sua clientela hoje? É mais canadense? São mais brasileiros? É diferente culturalmente vender uma casa para um brasileiro, para uma outra nacionalidade? Sim, existe uma diferença muito grande, eu brinco muito com essa diferença, mas a maioria dos meus clientes são brasileiros. 95%, talvez 98% dos meus clientes são brasileiros. E quais são as maiores diferenças? Assim, quando um brasileiro te liga, você fala assim, para o brasileiro eu tenho que apresentar a casa assim, ou para o canadense eu tenho que... Essas são o que o canadense procura, isso é o que o brasileiro procura. O canadense, ele vai entrar, ele vai perguntar, será que eu consigo permit para isso? Será que permit faz isso? Será que a lei permite aquilo? O brasileiro entra na casa e fala, eu tiro essa parede aqui, já coloco aqui, eu faço isso. Não, mas eu tenho um amigo que faz não sei o quê. É isso, a diferença é muito grande. O brasileiro deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. O canadense, a maioria dos clientes que eu atendo que não são brasileiros, eles vão gastar 2 dias lendo o contrato. O brasileiro, ele contrata o corretor, ele confia, ele fala, Ana, nem li, só assinei. Então existe uma diferença muito grande de confiança, de preocupação, de leis e tudo mais que o brasileiro, não estou dizendo que nós não cuidamos, não seguimos leis, eu estou falando que a gente é muito prático, a gente faz as coisas acontecer. A gente acha um jeito de chegar lá. A gente é o jeito. E você tem alguma outra cultura que você já vendeu casa que você achou diferente? Ou não? Mais é brasileiros e canadenses? É mais brasileiros e a maioria dos canadenses de descendência portuguesa também, porque eu tenho esse meu sócio também, que ele é português. Então ele traz muitas pessoas. E ele já tá na 2ª geração dele. Então ele é canadense. Olha.
mas são tudo filhos de portugueses. Então, a gente sabe um pouco da cultura deles também, o que eles buscam. Eu até brincava que para vender casa para português tinha que ter uma shed no quintal da casa, porque eles adoram uma shed para guardar ferramenta. Então, E o que tem que ter numa casa para a maioria dos clientes brasileiros que você já mostrou que você fala assim, ó, se essa casa não tiver isso, não vai vender? Tem, o brasileiro gosta do que numa casa, assim, mais? o brasileiro gosta, eu acho que, bom, eu ia falar sobre algo que eu acredito que todo mundo, mas brasileiro valoriza muito o lado externo, aonde eu vou fazer meu churrasquinho, aonde eu vou receber meus amigos. Então ele é muito esse lado externo de ter o churrasco é o número um. Nossa, mas será que aqui aceita colocar um barbecue? Será que aqui cabe uma churrasqueira? Olha Então só. o churrasco eu diria que é o primeiro. O brasileiro ama reunir e para comer, então. É, É isso aí, não tem jeito. não tem. Portugueses também. É. É. E na parte E como que foi? Aí você se tornou uma corretora vinculada a esse escritório mesmo que você já foi secretária ou você abriu um novo escritório? Como que funciona na prática a questão de corretoras aqui no Canadá? Sim. Nós somos autônomos, self-employed, que a gente chama aqui. Nós precisamos estar associados a um brokerage, que é uma imobiliária. Naquela época que eu tirei minha licença, eu continuei no mesmo lugar. Eu fiquei com eles 8 anos. Mas em 2021, conversando com o Jonathan, que é meu sócio, que ele também trabalhava com o pai dele no mesmo escritório. Brasileiro, não? Não, português. Não, português. Ele é canadense, filho de português. Vamos falar. E eu comecei naquela época, eu tava trabalhando, tava colocando muito sim, esforço nas coisas que estavam acontecendo. Tinha acabado de contratar uma assistente também. E ele já tava um pouco no momento de desistência do real estate. E aí depois eu sei que a gente vai entrar em outros detalhes, então não vou adiantar esse. E a gente começou a conversar e ele falou assim, Ana, o que você tá fazendo? Eu tô vendo o seu Instagram, tô vendo o seu posicionamento, tô gostando muito. Aí eu falei, tô fazendo isso, vamos conversar. E de repente, depois de uma conversa, a gente decidiu criar um time, onde foi eu, ele e o pai dele. E nós criamos um nome e que ele foi, essa marca, que é a Una Real Estate Grupo, foi criada para virar um brokerage futuramente. Olha. Claro, muitas coisas que a gente aprendeu depois de montar esse grupo, a gente ainda não tá pronto para montar um brokerage. Talvez pode ser que a gente nunca monte um brokerage. Sim. Mas a gente ficou embaixo da Home Life como o grupo Una, que é o time. E eu fiquei 8 anos. O Jonathan tinha 13 anos na época como corretor na Home Life. E o pai dele, 47 anos naquela época. Nossa. Dentro da mesma empresa. E era uma empresa bem tradicional. Tem muita gente que pergunta nesse ramo de imóveis qual que é a diferença do brokerage e de um time e do corretor. Como que funciona essas três, a relação esses três tipos diferentes de estrutura? Todos vão estar conectados, associados a um brokerage. Então, o brokerage é a empresa, é a imobiliária que vai administrar a documentação, auditoria de documentos, responsável pelos corretores. Independente de você estar solo ou você ser um time. Sim. Se você é um time, você responde para um brokerage. Se você é um corretor solo, você vai responder para esse brokerage. A diferença é que normalmente quando você trabalha em time, você vai, em alguns casos, trabalhar em nome de um corretor. No nosso caso, a Una, a gente não tem intenção de ter corretor trabalhando embaixo do nosso nome, mas sim embaixo da Una, como se fosse uma empresa promovendo o nome dele. Sim. Mas hoje, como tem muitos corretores conceituados, quem entra no time dele, porque ele já tem uma database muito grande de clientes, eles que estão dando os clientes, eles querem que esses corretores trabalhem embaixo do nome deles. Então, é uma boa estratégia também de início de carreira. Uma Sim. coisa que eu poderia ter feito também quando eu comecei. Que às vezes eu parava, poderia ter sido legal também ter ido por esse lado. E o solo, você trabalha direto pro brokerage, então a sua comissão é um pouquinho maior. Sim. Do que eles tiram de você, do que você paga pro brokerage, porque você paga uma parte da sua comissão. Só que ela é só sua, só que você tá solo. Então é tudo por sua conta e risco. 100%. 100%. Você que vai procurar seus clientes, você que paga pelo seu marketing, todos os seus custos. Quando você tá num time, de repente ele já tem um sistema
que aqui você quer uma pessoa de marketing, eu tenho aqui para você. Você quer uma branding? Tá aqui essa branding para você. Você quer clientes para você ligar, pessoas para você converter? Eu tenho uma database aqui. O time, ele já tá mais preparado pro... Só que aí ele também retém um pouco mais de comissão do que você, além do brokerage, você dá sua comissão pro brokerage, você também dá pro time. Entendi. Você distribui o lucro Você daquele... distribui. E hoje, trabalhando das duas formas, o que você fala de pontos positivos e de pontos negativos nessas duas situações? Olha, ter iniciado solo foi muito duro, porque eu não tinha conhecimento, não tinha um coach, não tinha ninguém para me ajudar em nada. Não tinha com quem eu perguntar. Eu poderia perguntar pro meu broker, mas ele também era um cara ocupado lidando com 30 outros corretores. Sim. Então ele estava ali me ajudando mais na parte de documentação, mas eu não tinha um apoio de prospecção e de como fazer o meu sistema trabalhar por si. Então ali foi muito difícil sozinha. Os cursos acontecem. Meu primeiro ano eu tive a sorte do iniciante em termos de receita. Aham. O meu segundo ano, minha income tax foi negativa. Olha. Porque eu falei, nossa, agora, né? Tipo, e agora? E de repente, mais uma vez, eu ouvi, né? Ouvi o instinto e falei, cara, eu vou continuar, tá bom. Foi esse ano e é isso que aconteceu. Não tenho cliente mesmo, foi aí que você começa a pensar como eu vou fazer. Aham. Então durou um tempo pra eu me juntar com o Jonathan. Quando eu me juntei com o Jonathan, eu tive uma dificuldade muito grande, que é nem tudo vai ser como eu quero. A sociedade. A sociedade que é, e eu sou turrona, entendeu? Então a Maria trabalha comigo, ela sabe. Eu sou teimosa. Então eu tive que aprender que não é tudo só. A Maria balançou a cabeça lá, ó. Não é tudo só sobre mim, sobre a minha opinião. E que é uma aprendizagem também muito grande de você aprender a compartilhar e aprender com as outras pessoas. E entender que não precisa ser. Então isso foi difícil, essa transição foi difícil, mas hoje se eu tivesse esse apoio de sociedade ou talvez de time ou coach, quando eu comecei, eu teria pulado alguns buraquinhos, alguns tropeços. Quando você for empreender em qualquer área que seja, a sociedade ela vai trazer vários pontos positivos na questão de time, de trabalhar junto, de dividir esforços, de alcançar mais resultado. Mas ele tem que ser muito bem pensado, porque você é um casamento, né? Que você tem que aprender a entender a opinião do outro, é o que você falou. Esse balanço entre a minha opinião, a sua opinião e o que é melhor para a sociedade é um desafio diário. Sim. E depois dessa sociedade, vocês montaram esse time, né? E sim, a primeira coisa que a gente fez foi contratar um coach para nós dois, o nosso advogado. Uhum. Porque era a forma da gente colocar tudo que nós dois pensávamos e ter uma opinião de uma terceira pessoa ligada a negócios, que entende de negócios, para ir orientar a gente. A gente ficou abaixo dessa mentoria por aproximadamente 2 anos. Olha. O que ajudou muito, porque parecia uma sessão terapia mesmo, quando a gente se juntava para falar dos nossos planos, dos nossos processos e tudo mais. Então, essa mentoria ajudou bastante. E depois veio o grupo e só melhorou, porque a gente, assim, não existe sociedade que é 50%. Sempre tem um momento que ele dá mais, tem um momento que eu dou mais. É legal que a gente pôde trabalhar os meus pontos fortes, o que eu sou boa, e ele no que ele é bom. E nós somos bons em coisas diferentes. Onde as coisas se completam. Então, assim, deu muito certo. Deu muito certo. E como que... Você falou a questão do coach. Então, como que você vai resolver quando você vai entrar na sociedade, né? Primeiro, a sociedade não é amizade. Primeira coisa, você não vai achar por afinidade. Se você que está ouvindo aí, vou fazer um negócio porque ele é meu melhor amigo, porque ela é minha melhor amiga, não faça, que a amizade vai estar em risco. Sim. Então, contrate alguém, converse com alguém, coloque uma terceira pessoa para ouvir as ideias. O que você espera, né, do negócio. Uhum. Porque eu já vi gente falar, eu quero só ser investidor. Então eu não quero a parceria de trabalho, de operacional. E às vezes você está com uma ideia, mas você precisa de um parceiro operacional. Sim. A fase e o momento do seu parceiro é muito importante, então procure ela. Ana, e aí teve essa experiência, esse crescimento, vocês fizeram essa terapia, juntaram e falaram assim, é isso. E como é que foram os próximos passos dessa... O
o resultado começou a vir, a gente começou a melhorar muito em questão de processos, começamos a criar realmente uma base para que as coisas acontecessem um pouquinho mais automáticas, né? O que eu lembro que esse mentor, ele ainda falava, isso que vocês inventam de automatizado e tinha outra palavra, eu não me lembro dele, ele falou assim, isso não existe. Eu falei assim, não, existe sim, tem processos que a gente pode facilitar. Deu certo, muito certo, a nossa renda começou a aumentar, a gente começou a ter mais resultado, só que a gente começou a ver que aonde a gente estava era um lugar muito pequeno pra gente, porque esse escritório, eles estavam passando por outros problemas pessoais, e eles estavam só diminuindo os corretores, eles não tinham esse... A gente começou a participar de muito networking, grupos de networking de outros brokers. Agora tem muitos, né? Um que cria uma comunidade para um ajudar o outro, aí tem palestra, tem curso, tem... A gente começou a frequentar e a gente viu que a gente estava atrasado porque a gente estava querendo criar nossos processos e a gente não estava fazendo o que esses outros corretores estavam fazendo. E a social media leva você a uma loucura, né? Que você começa a ver que você pensa que alguém está vendendo 20 casas por mês e você tá ali, nossa, vendi uma casa. Então, o que essa pessoa está fazendo? Então, a gente começou a procurar. Quando a gente começou a procurar, a gente viu que onde a gente estava, o ambiente estava muito parado, muito old school. Eu sou muito grata por eles. Assim, eu fico muito emocionada quando eu falo deles. Mas eu tive que sair dali, a gente teve que sair de lá. E para eles foram mais difícil para o Jonathan e Perduino, porque eles estavam muito mais tempo lá. E foi onde a gente começou a entrevistar outros brokers para ver onde a gente conseguiria se encaixar e melhorar. Porque o objetivo é crescer. E o objetivo é trabalhar um pouquinho menos, porque é um trabalho que exige muito do seu tempo. E como a gente poderia fazer isso, a gente tinha que aprender com pessoas que estavam melhores do que a gente. O nosso escritório, a gente era o que vendia mais. O nosso escritório, que a gente estava na Home Life, nós éramos o ponto máximo que o escritório estava chegando. Não tinha de onde a gente aprender mais. Então, a gente teve que sair de lá, procurar um novo modelo, uma nova brokerage, para que a gente aprendesse com alguém. Sim. A gente não sei que a gente poderia estar ensinando, mas a gente queria aprender mais, a gente queria entender como melhorar isso. E aí, depois de muitas entrevistas, a gente foi parar na Revel, que é um modelo totalmente diferente. Eles são de Niagara Falls. Eles são um brokerage só, uma head office com filiais, mas todas dependentes deles. Por exemplo, aqui a Remax, todas as Remax são donos independentes. Todas Home Life, Royal LePage, são tudo brokerages mais tradicionais. Cada portinha que você vê deles, eles são um dono diferente. É uma empresa diferente, é uma franchise. Sim. Onde a gente está indo, a gente tem uma administração, um head office, um broker. Então é tudo embaixo de uma pessoa só com várias filiais. E aí as pessoas que comandam essas filiais são pessoas que são responsáveis em fazer a gente crescer. Onde a gente traz todo aquele apoio que a gente estava procurando fora do nosso escritório, fora no mercado, a gente tem hoje dentro do nosso mercado, do nosso escritório. É um sistema mais profissional, talvez. Mais profissional. Muito mais acelerado do que a gente é. O Jonathan, o pai dele nem tá tão mais ativo, porque o pai dele tem já 50 anos, o pai dele já tá mais velhinho, então ele não tá tanto na ativa como a gente. Não fala que 50 anos é velho, não. Não, 50 anos de corretagem. De corretagem. Não é, ele já tem 76, 75, então não é fácil pra ele, né? Então... Não, tava falando a questão dessa transição. Sim. E você tá no formato mais profissional, com mais resultado. E vocês têm essa pegada mais de ficar um pouco mais livre, não é isso? Sim. A intenção é a gente diminuir, porque é um trabalho que ele exige muito tempo. Muitas pessoas pensam, eu vou ter independência. Nesse meu período, eu perdi as contas de quantas mulheres entravam em contato comigo. Falaram assim, eu vou ter meu segundo, terceiro filho, e eu queria uma forma de ter uma renda, e eu acho que ser corretor vai ser a melhor forma. Você pode ser esse corretor que vai dividir o seu tempo, trabalhar part-time. Mas se você quer ser um bom corretor e você quer trabalhar, você tem que dar full-time. Full-time é muitas vezes trabalhar à noite, nos finais de semana. Porque quando que as pessoas são disponíveis para visitar? Quando elas vão querer ter as respostas das perguntas delas sobre um processo? É depois que elas terminam o trabalho delas. Então você vira um pouco, sim, dependente do horário das outras pessoas. E esse termo liberdade, né, assim, ele é muito falado no empreendedorismo, em quem tem negócio, quem tem empresa,
mas a liberdade dentro da corretagem, de qualquer outro, eu posso falar que é quase que um mito, né? O que você me fala dessa área de corretagem com relação à liberdade, né? Porque a gente fala assim, não, o corretor é livre, ele trabalha quando quer, a hora que quer. Eu acho que quando você é dono do seu negócio, tudo que depende de você, independente de ser na corretagem ou não, você nunca é free. Porque você tá sempre pensando no seu negócio, sempre em crescimento. Claro, você tem que aprender a tirar seus dias de descanso. Eles são muito importantes. Eu demorei muito para entender isso. Às vezes eu tenho dificuldade com isso. Mas é uma independência ao mesmo tempo, porque você marca, se você quiser, você controla o seu horário. Sim. Mas dependendo do momento, você vai estar sempre ali disponível para o seu cliente. Eu tenho clientes que me mandam mensagem 11 horas, 11h30 da noite. Tem cliente que eu sei que eu preciso responder eles às 11h30. Se eu tô numa negociação. Sim. Tem cliente que o meu objetivo é ter o domingo off. Os meus domingos não queria mexer neles. Mas o meu cliente teve um problema na semana que ele só vai poder ver no domingo, o mercado tá acontecendo. A oportunidade de ele conseguir conquistar o que ele quer naquele final de semana no domingo, eu não vou deixar de fazer. E tem a questão, acho que na compra de imóveis tem a data de entrega das propostas. Tem algo assim, eu não entendo, mas você tem o dia, você tem que entregar aqui, porque ele vai receber todas as propostas. E como que é nessa parte operacional, quem está curioso para comprar o primeiro imóvel, porque aqui é quase que um leilão também. Tem aquela opção que você faz uma proposta fechada. Depende. Hoje nós não estamos nesse mercado de dias de oferta. Eu passei essa fase eu vivi essa fase do dia de oferta, que era quando o mercado estava aquecido, que era o mercado para vendedores, onde você tem uma data certa, onde você leva a sua oferta e, claro, ali começa a negociação. A oferta maior, normalmente, é a que ganha, mas nem sempre depende só de valor, às vezes depende dos termos. Sim. Data de entrega das chaves, porque, de repente, o vendedor precisa dessa chave nesse dia e não é por causa de 10 mil, 15 mil que ele vai deixar de não fechar nessa data, porque, de repente, ele tem uma compra ali também, Sim, casada com a venda. Então, existem esses termos, outros termos também que são avaliados numa oferta, mas o dia de oferta foi uma fase de mercado aquecido, ainda existe, mas aí são estratégias de preço. Normalmente, o preço do imóvel vai num valor mais estratégico, mais abaixo do que ele às vezes vale, para atrair pessoas, para que essas pessoas comecem a trazer as ofertas no mesmo dia e criar a competição. Tudo depende do mercado que você está vivendo, que pode funcionar muito bem essa estratégia, mas pode ser que ela não funcione em todos os mercados. Muita gente compra casa e acaba deixando o basement e outras áreas inacabadas. Isso limita muito o potencial do imóvel. A Detail é especialista em desenvolver basements, executar reformas completas, transformando espaços em ambientes realmente funcionais, bem planejados e valorizados. O foco da Detail é planejamento, organização e execução profissional, do início ao fim da obra. Se você quer aproveitar melhor o seu espaço, aumentar o valor da sua casa, acesse o QR Code ou clique no link na descrição desse vídeo e fale diretamente com eles. Acompanhe a Detail também no Instagram para ver todos os projetos sendo executados na prática. E hoje, você abriu uma deixa de uma pergunta importante. Hoje o mercado está aquecido ou não? E a gente está falando de mercado de Toronto, né? Porque isso é uma coisa importante. Às vezes o mercado local, às vezes você vai falar assim, o mercado às vezes no Grande Toronto não tá, mas Barrie tá, ou alguma outra região tá. Como que tá o mercado aqui na região? Tá, isso é uma coisa muito legal de falar, porque a gente fez uma live antes de ontem, falando sobre as análises do último mês. E a gente fica olhando muitas notícias que a gente vê. Que o mercado tá parado. Que it's a dead market. Essas palavras assustam muitas pessoas. Porque também mercados de baixo são vantagens para muitas outras pessoas também. Sim. Hoje nós estamos vivendo um mercado de comprador. Tá? Então, assim, existe gente vendendo? Existe. Tem pessoas fazendo equity, ganhando, né, na valorização, na venda? Tem muita gente fazendo isso. Tudo depende do que você usou como estratégia. Tudo é estratégia, tudo Sim. é plano. Então, tem pessoas que compraram na alta do mercado e que estão precisando vender por outros motivos, que muitas vezes pode ser financeiros, pode ser voltando para o país e precisa vender, acaba vendendo abaixo do que deveria.
Em termos de preço, a gente ouve que os preços estão sendo ajustados, está havendo uma correção de mercado. Realmente, ela está assustadora, principalmente para quem tem os imóveis que querem colocar à venda, porque você fala, nossa, mas eu estava acostumado que o meu imóvel estava valorizando 100, 200 por ano, e agora não está nessa condição. Então, tudo a gente sempre falou nisso, a gente passou por um período que as pessoas esqueceram disso, é longo prazo. Investimento de longo prazo é imóvel. Sim. Então, você não pode achar que você vai dobrar esse preço. Porque o que aconteceu foi especulação. Então, as pessoas estavam comprando naquela correria, com medo. As pessoas visitavam 15 minutos a casa para colocar oferta. Nossa, Foi quando eu contratei uma assistente, porque o tempo de eu voltar para casa não dava. não dava. Eu não conseguia fechar negócio. Então, essa assistente, ela trabalhava praticamente quase 24 horas. Porque eu falei assim, estou saindo da casa tal, começa a preparar a oferta. Quando eu chegar, eu preciso dessa oferta pronta e já enviada. Olha só. Então, esse era um mercado aquecido, era o negócio das ofertas também que acontecia. Eu peguei época que a gente apresentava oferta pessoalmente, fazia fila em volta das casas. Meu Deus. E a gente tá falando de 30, 40 ofertas. A gente não tá falando de competição entre 1 e 2, 3 compradores. E existia uma competição mais acirrada entre os corretores nessa época, porque uma coisa é você competir com papel, ou por e-mail, ou mensagem, mas presencialmente, você tá numa fila onde todo mundo tá com uma proposta diferente, como é que era Aí foram desafios de entender como esse mercado funciona. Foram momentos bem chocantes, porque eu vim dessa imobiliária tradicional. A maioria dos corretores eram corretores mais velhos. Eles eram muito family oriented, que a gente fala, né? Assim, muito mais passivos do que agressivos. E eu sempre presenciei eles negociando e sempre tive uma admiração muito grande por eles. Quando eu comecei a lidar com os corretores do mercado, eu chorava muito, porque era ligas batidas de telefone na minha cara, Olha era só. você é estúpida, você não tá me entendendo, você tem que fazer seu cliente trazer essa oferta. Era muita coisa, era muito agressivo o mercado, eu levei muito susto com isso. E eu lembro que eu perguntei para um broker, mas isso é normal? Ele falou assim, assim que o jogo é assim. é assim que funciona. E a gente veio desse mercado aquecido que os corretores que estavam trabalhando naquela época com mais experiência, eles estavam lidando com as listagens, com o que tinha no mercado para vender. Sim. E eles estavam numa posição muito boa de sentar e receber oferta e escolher qual que era maior para o cliente dele. Então eles não tinham nem as chances de negociação. Então tinha horas que você falava assim, cara, Então o vendedor não tinha trabalho pro vendedor. O mercado estava muito aquecido. estava muito aquecido. Você colocava uma casa no mercado, você sentava e esperava a oferta entrar. E você se especializa em compra ou só venda, ou normalmente o corretor ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, ou não? É engraçado, eu comecei no aluguel, como eu falei no início, e eu passei pelo menos uns 3 anos a 4 anos focada em locação. E o meu business ele é 100% dentro de referrals e past client. Eu não ainda, mesmo Olha nesse só. novo brokerage, eu não faço prospecção. E a minha dor maior é aprender como prospectar. Mas o aluguel me trouxe meus clientes de compra. Então, de repente, eu passei uma fase muito grande nos processos de compra. Já vi esses clientes de compra vender. Hoje eu tenho os clientes que estão fazendo upgrade, que são os clientes que estão saindo da primeira casa para uma casa maior, porque a família começou a crescer, o espaço começou a ficar pequeno. Como a gente vive um mercado caro, um mercado alto, sempre aquecido, mesmo na baixa ele ainda as pessoas compram o que elas podem para iniciar, para experienciar a primeira compra do imóvel. E hoje elas estão fazendo um upgrade. Então a gente tem um projeto muito grande de upgrade também. A gente tá entre compra e upgrade, só que o upgrade envolve venda e compra. Pra você que tá querendo entrar nesse mercado, eu acho que a gente pode cortar essa parte. Isso aí, eu tenho sempre falado, vira mentoria quase. Você quer entrar no mercado, você tem que analisar a fase do seu cliente. Sim. Né? Porque às vezes hoje ele tá em locação, mas ele tá numa fase de crescimento. Sim. Ele vai casar, ou ele já é casado, tem filho, vai ter filho, a casa muda, a casa fica pequena, o bairro fica diferente. Então estude o cliente, né? Essa profissão, pra mim, ela é nada mais, nada menos do que relacionamento. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar, você pega o cliente na locação, onde ele tá começando, principalmente eu que tinha um foco muito grande na comunidade brasileira,
Os brasileiros chegavam, eles precisavam achar uma casa. Eu peguei a onda da imigração, que veio muita gente, as pessoas chegavam sem crédito score. Como eu tinha um tempo muito dedicado para locação, eu aprendi a criar um processo para facilitar a aceitação deles aqui. E esse relacionamento, ele estava sendo mais solução de problemas. Sim. Porque ele não era um processo muito simples. Então, você solucionou um problema da pessoa que ela tem uma dificuldade quando ela chegou ali, o novo imigrante não entende como as coisas funcionam, elas voltam para você. E aonde veio essa minha época de compra do comprador. Então, eu hoje falo que eu sou especializada em first time buyers, que é a pessoa que sai da locação para o primeiro comprador. Hoje já tenho um cliente que está no upgrade, o Jonathan lida mais com upgrade do que eu, mas eu ainda estou nessa fase do first time buyer, e é uma fase que eu gosto, que talvez eu não vou abrir mão. Eu acho que é um desafio muito grande, porque normalmente quando a pessoa está saindo do aluguel, ela vai falar assim, não, olha, que você tem que ser quase como uma psicóloga. Você fala assim, eu sei que você quer uma casa desse tamanho, desse lugar, mas vamos mexer com o orçamento, vamos ter um passo de cada vez, é a primeira compra, depois você faz o upgrade. É um desafio essa conversa, Ana, assim, tipo, de às vezes a pessoa quer comprar algo muito além, que ela deseja a imagem da casa, e depois a realidade da capacidade, do orçamento ou do momento. Tem que trabalhar essa parte com... As pessoas precisam aprender a ouvir o seu cliente primeiro. Sim. A partir do momento que você ouvir, você entender as dores dele, o que eles estão buscando, o que eles precisam naquele momento, aí você vai analisar a situação dele, explicar como funciona o processo em um outro país, porque é diferente do que eles estão acostumados. Para começar, quando a gente migra, eu vim de uma casa grande, tive que me adaptar a um quarto, alugar um quarto. De repente fui para um basement, de repente fui para uma casa maior. Encontrei meu marido, fomos para um apartamento de um quarto. O imigrante ele tá sempre se adaptando. Sim. Né? Então a gente já passa por esses três. É a maioria das pessoas, eu sei que tem pessoas que vieram de condo para condo, mas a gente sabe que você sai do Brasil, muitas pessoas têm um quintal, tem uma casa grande, uma casa plana, um bangalô, né, que não tem segundo andar. E de repente já tem que se encaixar no mundo, assim, um apartamento de 500 square foot, 400 square foot, porque é o que você tem ali a diferença monetária também, de um para o outro. Então você vai aprendendo essas dores e vai conversando. Quando você aprendeu as dores do cliente, ele já confia em você porque você está ouvindo. Sim. E aí você vai explicar como funcionam as coisas, é muito mais fácil de você explicar e ensinar ele, educar que ele precisa seguir esse processo para ter sucesso. E que não vai ser exatamente como ele gostaria que fosse. Não é o sonho, né? Não é o sonho. Mas é a experiência. E aí que você começa a encaixar e você tem que ter paciência como corretor para poder encontrar. Se você não tiver paciência, você vai querer enfiar o primeiro imóvel do cliente. Eu tenho uma fama com os meus clientes que eu falo muito mal dos imóveis. Eu entro e falo, nossa, mas isso aqui tá horrível, mas isso aqui é pequeno, isso aqui não cabe nem no sofá, isso aqui... E eu lembro que eu tive uma corretora que trabalhava comigo inicialmente, quando eu comecei na Home Life, e ela falou assim, cara, para de falar mal do imóvel. Eu pensei, tá, mas eu tô do lado de quem? Se eu estiver do lado do vendedor, a gente vai trabalhar, vamos fazer como que a gente pode oferecer melhor esse mercado para que as pessoas entrem e se impactem com o lugar que você tá colocando para vender. Agora, quando você tá no lado de quem tá alugando, de quem tá comprando, você precisa estar na mesma visão que eles estão. E tem coisas que eles não percebem que tá errado. Imóveis aqui que chegou uma época que o mercado estava tão aquecido que os imóveis de aluguel eles estavam um lixo. Desculpa a palavra, mas estava tudo sujo. O landlord está preocupado em ajudar esse tenant se um dia ele tiver problema no imóvel? Não tá. Então por que você vai continuar nele? Vamos procurar algo melhor? Ah, mas a localização, tamanho... Mas ele tem que fazer... Ele tem 20 pessoas querendo esse apartamento. Por que você vai insistir com ele? E se ele está apresentando o imóvel nesse estado... Ele é uma pessoa... Vai ficar assim. Então, assim, você vai conversando, conversando, ter tempo, dedicar tempo para conversa. É muito importante para que o cliente aprenda e ouça que as coisas não funcionam 100% como eles gostariam. Nós falamos dessa transição, Ana, de solo para uma empresa, depois para outra empresa, agora para outro time. Qual foi o preço? Se eu te perguntar assim, qual foi o preço para esse crescimento? Porque crescer tem um preço, né?
ficar no mesmo tamanho tem um preço, mas crescer também tem um preço. E qual foi o preço que, olhando para trás, você fala de todo esse avanço, esse crescimento, qual foi ou os preços que você pagou que você sentiu mais? Tempo. Tempo é importante. Acho que quando você é funcionário, você está no mundo corporativo, você tem horário para acabar, né? Então você consegue dedicar esse tempo para a família. Meu marido é maravilhoso, mas ele tinha momentos que ele falava, por favor, sem celular na mesa, a gente tá comendo. Não, tira um dia. E às vezes ele não entendia. Isso aqui na minha cabeça, gente, eu sou self-employed, eu tenho que atender, eu tenho que fazer. Hoje ele tá tirando a licença dele, então ele vai entrar nesse mundo aí, então ele vai Vai conhecer. vai conhecer como funciona. Mas o tempo foi algo que tomou. Inicialmente foi muito dolorido. Eu sou uma pessoa muito sociável, então eu gosto de estar com os meus amigos, gosto de receber gente em casa, gosto de estar nas festas. Então, não poder estar vendo todo mundo ir pra praia, eu tinha que estar mostrando casa. Eu ia com o maior prazer. Eu sempre aprendi a trabalhar a minha mente. É isso que eu tenho que fazer, esse é o meu objetivo, é isso. Esquece tudo, vai. Mas foi dolorido. O tempo pega bastante. Pega bastante. A gente falou de mercado. Aí se tiver alguém que tá te procurando, outra coisa do corretor, ele tem a questão regional ou de província, não é isso? Você pode vender ou comprar casas em outras províncias também ou é Toronto? Ou Só é Ontário. Só Ontário. Hoje eu ainda tô focando mais em Toronto também. Eu tenho muitos clientes no lado oeste, que inclui Milton, Burlington, até Mississauga, Oakville. Do lado east também, Whitby, Oshawa, ali naquela região também. Mas hoje eu tô focando o meu business para Toronto. E a gente tem que aprender a ceder também, porque tem uma pessoa boa, tanto quanto você ali em Whitby fazendo, que vai atender melhor, porque entende melhor aquele mercado do que eu que tô aqui em Toronto. Então, inicialmente eu atendia tudo, aí até para Waterloo, ia para Woodstock, às vezes 1h30 de trânsito. No mercado aquecido você não consegue, não adianta, você não vai ser especialista de todas as áreas, você é especialista em um local. Entendi. É possível, você trabalha, o processo é o mesmo. Mas o resultado... Você não vai saber que escola que é boa ali, você não vai saber qual que é a pontuação daquele bairro, o que acontece à noite naquele bairro, você não conhece. Então, hoje eu tô mais ainda concentrando. Se eu conseguir daqui uns anos concentrar só em Toronto, vai ser melhor. E agora conta pra gente o que ninguém vê por trás de uma corretora, de um trabalho, do dia a dia, da rotina. O que é aquilo que quem tá de fora, né? Quem vê, quem vê o Instagram não vê esse preço por trás das behind the scenes. Sim, tem muito essa questão emocional, principalmente do cliente, que você acaba pegando muito o lado emocional dele. Eu tenho clientes que choram mesmo, entendeu? Então, se tem cliente, eu tive uma cliente que recentemente eu mostrei uma casa, ela saiu chorando da casa. Você vai ter que dar um jeito de eu conseguir essa casa. Olha. Eu falei, se eu conseguir, aí quem não dorme sou eu, entendeu? Primeiro, emocional junto com seus clientes. Emocional em lidar com negociação com pessoas diferentes que lidam outro tipo de negociação, pessoas mais agressivas. Isso pega bastante, você tem que aprender a criar, sim, uma armadura, que você tá ali para fazer esse negócio acontecer. A questão de documentação é muito burocrático, é muita documentação, é muito papel. Qualquer datinha, qualquer coisa pode mudar totalmente um contrato de venda. E às vezes essa questão do que acontece depois que você entrega uma chave, se a casa tem algum problema depois, ou antes mudou alguma coisa estrutural, uma máquina parou de funcionar. Então existem muitos processos técnicos por trás desse mais uma venda, que é bem bruto. Porque eu falo para os meus clientes, a parte mais gostosa é você encontrar o seu imóvel e você visita. Eles pensam que é o momento mais estressante. Ali é o momento de mais diversão. Olha só. Esse episódio tem o apoio da Detail e se você quer transformar o seu basement ou a sua casa, acesse o QR Code que aparece aqui na tela e fale diretamente com eles. Você teve algum... como é que foi culturalmente falando, dentro da cultura canadense, esse início para você? Quais são se você achou alguma barreira especificamente relacionada culturalmente ou não, foi bem tranquilo o início? Foi bem tranquilo, eu acho que
O meu accent no inglês, ele é muito forte, então os corretores muito perguntavam de onde eu era. E quando eu respondia Brasil, eu sempre fui muito bem recebida. Olha só. E eles falaram assim, eu adoro lidar com brasileiro. Eu tive uma época, na época do aluguel, por exemplo, toda vez que eu apresentava um perfil, um tenant brasileiro, a maioria dos clientes lá queriam lidar com eles. Ah, eu gosto de brasileiro. Nossa, eu conheci uma brasileira que ela é muito dedicada na limpeza na casa dela. E às vezes eu usava até isso como arma de negociação. Falei assim, então, você sabe que brasileiro gosta de limpeza, né? Eles não vão acabar com o seu imóvel. Então, assim, a gente sempre foi muito bem recebido. Então, eu não tive muita dificuldade, não, em lidar com o mercado canadense. Em questões de negócio, de como você conduz seu negócio, é muito diferente. Eu já sinto mais dor nele, porque nós somos muito mais emocionados do que eles. Então, eu sou ligada muito mais na emoção do cliente, em fazer as coisas devagar. Eles não, eles já são negócio, é negócio, negócio, é negócio. E às vezes eu não acho que nem sempre só negócio. E projetos, Ana, como que tá assim, a gente tá vê a evolução, você comentou talvez abrir um brokerage, como que tá o projeto? Porque empreendedor nunca tá parado, Sim. sempre olhando lá na frente o próximo passo. Quando a Una foi criada, o objetivo era que a gente fosse um broker. Tanto que quando a gente saiu da Home Life, o nosso broker daquele momento falou: eu estou espantado que vocês estão indo para outro broker e não estão abrindo de vocês. Mas eu comecei a perceber que a responsabilidade de você ter um broker é muito maior, porque além de eu lidar com os processos, com os clientes, eu tenho que lidar com questões fiscais, com questões de auditoria do RICO, né, que é a associação que cuida dos corretores. Eu teria que ter um departamento de contabilidade, eu teria que ter uma recepcionista, eu tenho que ter um... Aí você vai somando tudo. Eu falei, será que eu preciso agora de abrir um escritório? Então, hoje nós estamos com o nosso plano de criar o nosso time, aumentar nosso número de corretores, para que a gente possa definir se vale a pena a gente ir para um brokerage ou não, ou criar o time para que a gente possa crescer. E, assim, claro, o objetivo é ganhar esse tempo de... Não ganhar tempo de volta, mas ter tempo Sim. para poder curtir um pouquinho a vida, né? Ana, agora, assim, a gente tá caminhando pro final, Ok. quero deixar, assim, já primeiro o meu agradecimento, Eu que e agradeço. é uma parte, talvez difícil, mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: se você fosse falar, deixar 2 ou 3 recados para Ana lá atrás, que veio fazer só um curso de inglês, quais seriam os recados ou as dicas, ou o que você falaria com ela que poderia ajudar em toda essa caminhada dos últimos anos? Isso é difícil, né? É, O que eu falaria pra mim? Mas assim, como assim? O que eu falaria pra mim, assim, de dica que eu daria pra mim naquela época? naquela época, o que você falaria que você hoje olha para trás e fala assim: olha, eu tive essa dor, eu tive esse problema, ou eu passei por isso, que se eu tivesse ouvido esse conselho lá atrás, eu teria superado mais fácil, ou seria mais leve. Eu acho que eu falaria pra ela não ter ouvido realmente que ela... Eu acho que eu falaria pra Ana atrás ter feito o que ela exatamente fez. Assim, não ter ouvido as pessoas falarem que isso não daria certo. Eu entrei no mercado imobiliário ouvindo muito que tinha gente muito melhor do que eu e que eu nunca ia chegar onde eu queria, onde eu gostaria de chegar, ou como chegar, porque ia ser muito difícil. Então eu sempre ignorei tudo isso e fui. O que eu diria para Ana naquela época, para ela ter feito, ter conversado mais, ter buscado mais ajuda, ter ouvido mais as pessoas. Eu sempre fui muito dentro do que eu imaginei, tá, fui. Então, talvez eu teria ouvido um pouquinho mais naquela época. Ok. Mas esse problema é o mesmo problema de estar onde a gente está hoje, é não ter ouvido algumas coisas também. Ignorar o que não servia, Sim, mas ter ouvido mais orientação. Talvez buscar mais uma orientação. entendi. Muito bom. Não sei se eu me enrolei. Não, deu para entender. Na verdade, a gente, isso vem com a maturidade, né? Entender, filtrar as opiniões, os conselhos, aquilo que tá vindo para somar e aquilo que às vezes não é para somar. Opinião todo mundo pode dar, né? Opinião não tem muito valor. Mas eu acredito nisso, que às vezes a gente, ouvindo mais, a gente cortaria alguns caminhos e seria um pouco mais tranquilo. Mas para quem às vezes está começando, Ana, nessa questão de corretagem ou no mundo de empreendedorismo, não é para todo mundo. A gente sempre fala isso, a gente não está aqui para vender uma ilusão que
empreender é a sua liberdade, não é. Mas para quem tem as habilidades, para quem tem a personalidade, trabalhar para alguém às vezes é doloroso, né? Porque você quer expandir, você quer crescer e o empreendedorismo é isso, é crescimento, é assumir risco, é dormir com barulho. Para essas pessoas, quais são os conselhos depois dessa caminhada, dessas mudanças, desses crescimentos, dessas conquistas que você pode dar, que você acha que são conselhos importantes para todos os empreendedores? Ah, não tem como adiantar o tempo. Existem processos que a gente tem que respeitar as fases. Você tem que respeitar. Se você está entrando num negócio novo hoje, você tem que respeitar essa fase que você está aprendendo. Sim. Você tem que. Ninguém começa lá em cima. Pode acontecer, mas você não vai ter experiência que uma pessoa que passou por todos os processos. Então, primeiramente, respeitar o processo, respeitar o seu tempo. Buscar, eu sou muito focada em comunidade, eu acho que a comunidade tem que se unir, tem que se ajudar, tem que fazer troca. Existe um poder muito grande em volta disso, que às vezes as pessoas pensam que é só questão de network, não é só questão de network, é realmente de comunidade, de dar as mãos e crescer junto. Então, busca pessoas que estão melhores do que você. Quando eu comecei, eu fechei meu Instagram para qualquer corretor que estivesse no mesmo nível do que eu. Eu só seguia corretores muito mais acima do que eu, porque era onde eu queria aprender com eles. As pessoas que estavam no mesmo nível, que elas só iam me trazer ansiedade, porque a gente nunca sabe o que acontece ali, se tudo realmente que elas estão postando é verdade. Então eu fechei o olho e falei assim, eu só tenho um competidor, eu. Então eu diria, você é o seu único competidor, respeite o seu tempo e busque ajuda, busque conversar com pessoas que estão melhores do que eu. Se um não te ajudar, o segundo vai, o terceiro vai, mas troque ideia, faça perguntas, que é uma coisa que eu deveria ter feito também quando eu comecei, mas é isso, essas 3 coisas. E quem quer te procurar agora, deixa um recado aí para quem quer procurar a Ana, quem está querendo uma casa, quem está procurando um imóvel. Primeiro, existe um momento certo de procurar um corretor ou não? Não, você pode procurar um corretor a qualquer momento. Se o seu sonho é comprar um imóvel, se a sua vontade assim, eu acredito muito no planejamento. Então, independente do momento que a pessoa tá, ela pode entrar em contato para ela entender como funciona e juntos a gente cria um plano de como chegar até lá. Eu tenho clientes que ficaram em contato 2 anos para chegar à compra. Eu tive clientes que ficaram 1 ano. A gente tem uma equipe, tem pessoas que a gente conhece de todos os campos, até financeiros, que podem ajudar a construir esse plano para você alcançar o sonho. Sim. Que ainda é o sonho de muita gente, não só de brasileiro, mas de muita gente, é ter o seu imóvel e viver essa experiência. Então, eu falo que sim, qualquer momento é o momento de contatar um corretor. Então, vamos deixar claro aqui, se você tem o desejo de comprar uma casa no futuro, não espere e falar assim, agora eu estou precisando de uma casa, eu vou olhar, porque existe um processo, né? Você pode criar um perfil, Sim. então, e o corretor tá ali para te orientar para chegar lá. É o que Para você chegar falou. lá. Exatamente, que o planejamento é importante, até mesmo porque as pessoas têm muito essa mania do eu preciso estar pronto Ou ter o para dinheiro, né? fazer, eu preciso ter. E existem muitos mitos, e hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, as pessoas não sabem. Eu só posso comprar com 20%. Eu já tive pessoas que falaram assim, eu só posso comprar se eu tiver 200 mil. Eu falei, o que você tá querendo comprar? Me fala, mas você vai estar querendo comprar um casão, hein? Então, assim, será que eu consigo 25 mil entrar no imóvel hoje, comprar o imóvel? Tudo é possível, sim, é possível você entrar. Então, a partir do momento que você está criando, mas hoje eu não tenho entrada nenhuma, como eu faço? Então, vamos lá, vamos criar esse plano, o que precisa ser melhorado. Eu tive um cliente que ele tinha tudo, uma ótima income, um ótimo credit score, um ótimo down payment. A aprovação dele, talvez, do mortgage, do financiamento, não sairia porque ele não tinha dívidas. Olha só. Então, assim, cada caso é uma situação diferente. Então, você tem que analisar. Enquanto antes você fazer isso, mais fácil você vai estar para se preparar para chegar naquele ponto. E você pode falar 1 ou 2 pontos que a maioria das pessoas pecam? Talvez assim, olha, você tem que... Porque a gente sabe que, igual você falou, às vezes ter dívidas, ter pagamentos em dia, tem várias coisas que contam para a compra de uma casa, compra de um carro ou para um financiamento.
Quais são os dois pecados capitais aí que as pessoas cometem que, se você pudesse avisar antecipado, as pessoas podem se preparar? O mito da entrada, né? Sim. Existe esse mito da entrada que só com 20% não, você consegue entrar com 5%. Se você estiver procurando um apartamento hoje, 25, 30 mil de entrada é o suficiente para você comprar um apartamento. Tudo depende do que você está procurando, né? De repente Sim. você quer comprar um apartamento de 3 quartos, 2 parques, aí já as coisas, o cenário vai mudando um pouquinho. Mas seria o mito do down payment, da entrada. E existe um mito de que você vai ficar também preso a esse financiamento, que principalmente na época que as pessoas pegaram juros muito altos, elas falavam, nossa, mas eu vou ficar 25 anos nesses juros. Não, você pode fazer um termo de 3, 4, 5 anos, conforme vai renovando, tudo bem, você também tem a tendência de que se subir, seu Tá no risco. pode aumentar, É. tá no risco. Mas procurar orientação com um time, que é um corretor, um mortgage agent, pessoas que estão trabalhando para você. Entendi. Porque se essa pessoa está trabalhando com você, ela vai saber te orientar se tem uma tendência a isso subir, a não subir. Então, seria esses dois que eu acho que é o mais praticado. E o medo, né? Colocando um terceiro aí. É o medo de entrar no mercado. Gente, você já paga aluguel. A gente fala que o aluguel é 100% juros, né? Sim. É, porque você não tem. Você só entrega o É dinheiro. 100% juros. Você está preocupado com o juros que você está pagando num financiamento que o aluguel 100% nunca, nada é seu dali. Não volta nada. Nada volta. Tem alguma coisa que, para quem quer comprar, quem quer abordar um corretor, tem algum critério que você pode falar? Fala assim, o corretor, ele, procure saber se ele é cadastrado, com qual brokerage que ele trabalha. Quais são os critérios para você escolher um corretor? Todos os corretores, eles têm que estar associados. Não existe chance de uma pessoa se passar por um corretor. Ah, não? Não existe, porque ela não teria nem acesso a mostrar os imóveis. Porque tudo, o sistema, ele é tudo conectado. Para eu mostrar uma casa, eu tenho que agendar. Para eu agendar, eu já tenho que ser corretor. Eu tenho que estar associada. É um sistema só para todo mundo. Não existe o sistema... A minha empresa não agenda só para as casas que a gente tem. Eu agendo para qualquer casa que o mercado tem. Então, para eu poder ter esse acesso, eu tenho que estar conectado a um broker. Então, ele é um corretor. Entendi. O que é um corretor bom, o que é um corretor ruim é outra coisa. Então, faça entrevistas, converse com 2, 3 corretores. No final das contas, eu acho que o corretor que você mais se identifica, que você entende que você vai estar mais seguro, que é a pessoa que vai te ajudar mais e que para você é importante, eu queria um corretor que fosse mais atencioso. Eu queria um corretor que tivesse mais paciência. Conversa com esses corretores, busca conexões de pessoas que já trabalharam com eles também, peça referência, eu sou a favor da entrevista, mas tenta se identificar com essa pessoa. Sim. De repente você é uma pessoa mais calma, você não vai ligar com um corretor que vai falar assim, vamos lá, assina aí, bora, vamos, você não vai querer bora, parou aí. Às vezes você tem que estar se adaptando o tempo todo com um cliente diferente, então você tem que ter um corretor. Eu diria que você precisa procurar uma pessoa flexível. E para procurar a Ana, qual que é o melhor canal? Seria o Instagram, seria o telefone, o e-mail, o site? O telefone é sempre mais fácil, né? A gente já conversa. Eu tenho que falar o número do Pode telefone? falar. Vai para quem está assistindo, vai estar aqui na descrição, embaixo, o link do Instagram, vai estar todas as informações aqui, o e-mail. Não só para quem está comprando a casa, mas eu sempre quebro uma barreira, porque as pessoas falam assim, não, as pessoas são inacessíveis, é difícil de procurar. Mas se você tem dúvidas sobre corretagem, às vezes se você está em outra província, você quer se conectar com alguém de Toronto, quer conversar sobre imóveis, sobre o mercado, está à disposição, né? Com certeza. Eu prego uma regra no meu trabalho, desde o dia 1, que é compartilhar informação. Eu acho que esse é o maior poder que você tem, que naturalmente vem para você, mas o fato de você compartilhar informação, se ajudar uma pessoa, é muito legal. Eu tive até um cliente, pode falar rapidinho? Pode falar. Eu tive um cliente recentemente que quando ele chegou no Canadá, eu não consegui alugar para ele, e ele comprou comigo mês passado, porque ele falou que lembrou que eu não pude ajudar ele, mas eu compartilhei prédios de locação, passei informações para ele como funciona, como ele poderia alugar, e não podia trabalhar para ele, porque ele não tinha os documentos que eu precisava. E hoje ele comprou comigo, porque ele lembrou que eu ajudei ele, mesmo sem fazer um negócio. Então, quando você compartilha informação, você ajuda as pessoas, só naturalmente a vida retribui.
Mas é isso, tá interessado em tirar a licença de corretor, tá em outro lugar, pode ligar. É legal compartilhar informação, eu adoro compartilhar informação. Eu falo pra caramba, vocês... Não, tá ótimo. Ana, a gente tem uma lembrança que a gente dá para os nossos convidados, para todos os fazedores, que eu acho que o empreendedor, ele é fazedor. É um troféuzinho do Pode Bem. Esse é para você. Ai, que lindo, obrigada. E é um símbolo de que, primeiro, de comunidade, porque o projeto nosso é criar realmente esse movimento de empreendedores brasileiros pelo mundo afora. E um símbolo de fazedores. Não adianta a gente ficar só no sonho, ficar só na ideia, ficar só no projeto. Tem que executar. Sim. Então tá aí um símbolo. Muito Obrigado obrigada por participar com a Muito gente. lindo o projeto de vocês. Obrigado. Parabéns. Dá o último alô, o último recado para quem tá ouvindo a gente. Eu não tenho muito um recado, só agradecer mesmo vocês pela oportunidade de poder compartilhar. E é isso, que as pessoas precisarem podem entrar em contato no que for necessário. Obrigado. É isso. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou com a gente, quem assistiu mais esse episódio do Pode Bem, mais um empreendedor que está fazendo diferença no mercado do Canadá. Nós contamos com o apoio de vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, compartilha para outras pessoas que você entende que essa pessoa era para ser um empreendedor, mas está ainda patinando. Vamos lá, vamos investir, vamos crescer, vamos mudar a mentalidade e marcar essa geração. Com certeza. Um abraço, gente. Até a próxima. Esse episódio teve o apoio da Leader English Online English School, Merits Group, The Tile Construction and Renovation, Imperial Financial Group e podcast Carreiras no Canadá.